terminar, a gente faz. Vou fazer alguns comentários em geral das falas e vou abrir, né, com as perguntas que aparecerem no chat, tá bom? Obrigado, Carol, Roberto. A palavra está contigo. Muito obrigado, Eduardo. Então, agradeço novamente o convite para participar e parabenizo você e a Norma pela organização dessa discussão, que eu acho que é muito oportuna. Eu vou tentar, então, compartilhar aqui com vocês os meus slides. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Sim? Sim, tudo certo, professor. Então, tá ótimo. Obrigado, Cris. Bom, o que eu preparei, então, para conversar um pouco hoje foi uma discussão sobre as metamorfoses, bastante em cima do texto do Beck, né, do livro do Beck, mas tentando trazer alguns novos elementos e pensar essas metamorfoses dentro desse contexto que a gente vivencia atualmente, né? Então, o que eu preparei foi essa discussão que traz, então, 3 provocações e um vaticínio, tá? Qual é o ponto de partida, então, dessa minha apresentação? É tentar discutir e dialogar com 2 questões que estão colocadas, que me foram colocadas aí pelo texto do Beck e pelo convite na participação nesse seminário. Então, a pergunta do Beck é, logo no início do livro, né, que ele se coloca como pessoa, como pesquisador, qual é o significado dos eventos globais que se desenrolam diante de nossos olhos na televisão, né? Ele escreveu esse texto durante 2014 e anos anteriores. Ele faleceu em janeiro de 2015, como já lembrou Francisco. É sempre bom poder ouvir o Francisco, aprender com o Francisco, aprender com Carol. Então, foi muito instigante. De certa maneira, eu vou retomar exatamente o que os dois disseram e vou dialogar bastante com as 2 apresentações que me antecederam. Então, essa era a primeira pergunta que está logo no início do livro do Beck, e a segunda seria essa emergência política da Terra uma das metamorfoses do mundo que vivenciamos nesse quarto de século? Eu acho que é uma questão importante que traz para o nosso momento atual essa discussão e coloca a questão da política, né? Então eu vou tentar trabalhar um pouco mais e fazer algumas reflexões também sobre a questão política, tá? Então o que eu pensei em fazer muito rapidamente é apresentar essas 3 provocações. A primeira provocação, que os olhos conseguem ver. Se eu fosse usar a terminologia que utilizou a Carol, que eu acho que é super pertinente, né? O que o pesquisador consegue perceber, né? Essa seria a tradução. A segunda provocação, o que a sociedade quer e consegue ver, né? Aí discutindo um pouco, trazendo aí para o contexto atual sobre a pandemia e o contexto que a gente está vivenciando ao longo desses últimos 2 anos. Uma terceira provocação, que é o tempo da guerra, trazendo aí a discussão para mais perto ainda, para a questão da guerra na Ucrânia e as possíveis implicações desse contexto que a gente vivencia, que é trazido, que é mostrado pelo Beck dentro aí desse outro conceito que ele coloca como importante, além da metamorfose, que é a cosmopolização dos eventos, né? Qual o sentido que a guerra traz para a gente. E um vaticínio que também está muito ligado ao que foi apresentado pela Carol, que é pensar um pouquinho qual é a alternativa política para o nosso contexto atual, quando a gente pensa nas questões ambientais e nas questões mais específicas relacionadas às mudanças climáticas.
Então, começando pela primeira provocação, eu acho que tanto o Francisco, no final da fala dele, quanto a Carol, chamaram atenção para algo que é muito característico da abordagem das ciências sociais, né? São pontos que já foram levantados por Pierre Bourdieu em textos já da década de 80 e década de 70, que dizem respeito a essa ideia da situalização do local de onde está o indivíduo que produz o conhecimento, o pesquisador, e como esse conhecimento é produzido e a relação que se estabelece entre a produção do conhecimento e a própria pessoa do pesquisador, né? Então, acho que essa é uma questão central e tem sido bastante discutida, né? E que já vem, na verdade, desde o Weber, né? Que acentua a ideia de que não existe uma neutralidade no conhecimento científico. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O cientista, assim como qualquer pessoa, ele está imbuído de uma ideologia no sentido de visão de mundo, né? Então, até certo ponto, o que o pesquisador consegue ver está muito circunscrito, está muito delimitado pela visão de mundo que esse pesquisador possui em relação à realidade, em relação ao mundo, né? Então, esse é um aspecto central, é um aspecto fundamental que a gente tem sempre que retornar e que estar atento a esse ponto. Bom, então, como a gente quebra essa visão de mundo e tenta construir uma visão que tenha um caráter científico, né? São aí os procedimentos, né, que são apresentados pelo Bourdieu, né? E o primeiro procedimento é a ruptura, né? Essa ação no sentido de tentar romper com os preconceitos, com as ideias pré-concebidas e avançar na construção, na compreensão, na percepção, na apreensão de algo que seja novo frente ao problema que está sendo colocado ao pesquisador e que para o qual ele busca uma saída. Então, esse é um primeiro aspecto fundamental. Isso nos coloca sempre um elemento muito importante, né? Que todo trabalho, toda pesquisa, todo pesquisador vai ter sempre uma limitação, que é uma limitação dada pelo seu local de fala, a gente poderia dizer assim, tá? Então, nesse sentido, como o Francisco já chamou atenção, na própria elaboração teórica dos primeiros trabalhos do Beck, já surge a crítica, né, em relação a essa ideia da sociedade de risco, que é a crítica no sentido de que é um tipo de visão, um tipo de compreensão que é construída a partir de uma visão europeia, de uma visão que tem características muito específicas de apreensão da realidade mundial. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E é uma realidade com características colonialistas, né? Esse é um ponto fundamental para a gente pensar, né? Eu acabei de falar do Bourdieu, né? Que é um pensador que marca a história da sociologia mundial, e eu gostaria de falar de um outro pensador que também trabalha essa ideia, que trabalha com a questão do imperialismo, que é o David Harvey. No livro O Novo Imperialismo, ele mostra como, nesse novo contexto mundial, nesse novo contexto mundial, a questão não é exatamente como o imperialismo que existia lá no século XV, no século XVI, ou mesmo o imperialismo que existiu dos países europeus em relação à África e à Ásia no século XIX, início do século XX. Mas é um novo colonialismo que se expressa através daquilo que a gente poderia chamar de soft power, né? Então, qual é o grande desafio que se coloca hoje para o pensamento
fora desse norte global, né? É a construção de um pensamento pós-colonial ou de um pensamento decolonial. E aí, como a Carol já chamou atenção, a gente tem aí os trabalhos do Mignolo, do Lander, né? E um trabalho que eu acho que é bastante interessante, introdutório, principalmente para os estudantes que vão entrar nessa discussão sobre as teorias pós-coloniais e decoloniais, que é o trabalho da Manuela Correia Leda, de 2014, cujo título é exatamente esse, Teorias Pós-Coloniais e Decoloniais, para repensar a sociologia da modernidade. Então, dentro desse novo contexto, né, se coloca a necessidade de se pensar, de se compreender os processos globais a partir de uma perspectiva do Sul, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Como nós, pensadores que estamos aqui trabalhando no nosso dia a dia, nos colocamos frente a esse conhecimento que muitas vezes chega até nós com essa perspectiva do norte global, como nós vamos dialogar com esse conhecimento e construir uma perspectiva, construir um outro tipo de conhecimento que seja mais abrangente, que incorpore os elementos que nos dizem respeito, né, como o Francisco falou sobre o trabalho do Beck, né, muitas vezes é um trabalho que não incorpora esses elementos que são fundamentais para entender o que se passa nos países não desenvolvidos, né? É interessante perceber, por exemplo, a dificuldade apontada pelo Beck no início do livro de entender o terrorismo, né? E o terrorismo nasce exatamente como resultado desse processo colonial, né? Então, em grande parte, né, esse terrorismo moderno, esse terrorismo contemporâneo, né? Então, eu acho que isso mostra um pouco as limitações que existem quando a partir de uma perspectiva localizada, a partir de uma abordagem local, se busca a construção de um conhecimento que se pretende geral. Então, acho que esse é um primeiro, um dos aspectos importantes aí, e isso nos remete, inclusive, a pensar quais são os conceitos que nós podemos hoje mobilizar na discussão dos problemas socioambientais, né? Então, a gente tem, historicamente, o surgimento dessa discussão com o uso do termo ecologia, né? Ao longo do tempo, e é importante a gente pensar e fazer uma reflexão sobre ecologia que trazia uma perspectiva sistêmica de entendimento da relação entre homem e natureza, né? Essa perspectiva, até certo ponto, ela é suplantada ao longo do tempo pela ideia de ambiente, onde a natureza e a sociedade humana acabam sendo trabalhadas muito mais no sentido de uma relação que se estabelece em termos de capacidade e potencialidade de uso, né? No período mais recente, a ideia da sustentabilidade, que suplanta a abordagem construída do desenvolvimento sustentável, e dentro desse contexto mais recente dos desastres, toda a discussão sobre vulnerabilidade e o significado de vulnerabilidade dentro de uma perspectiva social, né? Também marcada pela ideia de que as pessoas, os grupos sociais, possuem um conjunto de ativos, um conjunto de bens que eles conseguem mobilizar para fazer frente aos riscos, né? Então, talvez essa ideia de vulnerabilidade que se constrói muito em contraposição à ideia de pobreza, né? Então, a ideia da vulnerabilidade, ela, de certa forma, traz um conjunto muito maior de elementos que permitem a gente pensar uma situação, a situação dessas populações do sul global, não apenas considerando o aspecto econômico, mas um conjunto muito maior de elementos que inclui, inclusive, a rede de relações que se estabelecem entre indivíduos, entre grupos sociais,
né, conforme está descrito no conceito de vulnerabilidade, que talvez seja o conceito que a gente tenha conseguido avançar mais aqui no Brasil e em outras partes. O Eduardo trabalhou bastante isso com o Daniel Hogan nessa discussão já há mais de 10 anos atrás, e isso tem avançado bastante, né? A operacionalização e a construção teórica em cima desse conceito. Tá? Então, essa é a primeira provocação, né? Será que esse olhar tão estrangeiro consegue efetivamente trazer uma compreensão sobre esses processos que estão tão distantes desse olhar europeu, desse olhar que vem da América do Norte sobre nós, da América do Sul, que realmente, né, pensando em termos socioambientais, são os locais, né? Se a gente pensa em toda a questão da Amazônia, né, em toda a questão da importância da sociobiodiversidade dos países do sul global, né, realmente o que mais importa nesse momento em termos de sustentabilidade, né? E, ao mesmo tempo, são as regiões mais vulneráveis em termos sociais, em termos ambientais. Eu acho que essa é um ponto importante. E a pergunta de hoje é: o que o Elon Musk vai discutir com Carlos Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro hoje? Bom, a segunda provocação: o que a sociedade quer e consegue ver, né? E aí, de novo, eu faço essa conexão com o que foi dito pela Carol. O que a sociedade consegue perceber em termos dessa discussão ambiental, dessa discussão socioambiental, o que ela consegue e o que ela quer ver. Eu acho que esse é um ponto central também. E aí eu trago o exemplo da pandemia. Quando, nos primeiros momentos, né, do surgimento da pandemia, uma das ideias, das questões que surgiam era: poxa, que coisa inesperada, que processo inesperado que surge com a pandemia. Será que foi mesmo uma surpresa a pandemia? E a gente foi atrás de entender e compreender de onde vem essa pandemia, e a gente percebe que, na verdade, essa pandemia estava anunciada já há pelo menos 15 anos, né? Não exatamente com essas características, mas se previa já depois das epidemias de SARS na Ásia, no final da década de 90, que haveria a possibilidade de uma pandemia, de uma epidemia no nível global, com grande capacidade de atingir populações, com grande capacidade de trazer a mortalidade, né? E isso, essa previsão está, por exemplo, em livros que foram publicados no início da década de 2000, né, do Mike Davis, por exemplo, que publicou o livro O Monstro Bate à Nossa Porta, que é um livro que tem a edição em português da Record, já é do ano de 2005, e o livro também do Stefan Ujvari, que é Meio Ambiente e Epidemias, publicado pelo Senac já em 2004. Né? Ou seja, há 20 anos, pelo menos, a gente já tinha essa perspectiva de que poderia surgir uma pandemia e que essa pandemia seria resultado dessa relação não cuidadosa que se estabelece entre as populações humanas e as populações de animais selvagens, essa transmissão, essa circulação de vírus entre as populações humanas e as populações
de animais, as populações não humanas, né? Então, acho que esse é um ponto importante, e uma das potenciais origens dessa pandemia decorria principalmente da relação entre a grande quantidade de criação de aves e de porcos, por exemplo, em grandes densidades, em grandes granjas, né? E a relação desses porcos e dessas aves com os criadores, podendo aí haver o intercâmbio de vírus das aves e dos porcos para as pessoas, e a propagação desse vírus dentro da população humana pela grande facilidade de circulação da população no mundo atual. Então, isso já havia sido descrito na década de 80, no final da década de 90, e traz para a gente uma questão que é fundamental, né? Será que a comunicação científica ela está atingindo seus objetivos? Ou seja, aqueles textos que foram publicados, aqueles artigos publicados lá no final da década de 90, no início da década de 2000, que discutiam essas doenças, por que elas não atingiram, em primeiro lugar, os geradores de políticas públicas, no sentido de que eles se preparassem para evitar o surgimento de pandemias como essa? E por que a própria população, tendo em vista que parte desses livros foram publicados não por cientistas, mas por pessoas que trabalham com divulgação científica, né? Por que não houve uma maior permeabilidade dessas ideias dentro da população? E essa pandemia de Covid-19 chega até nós agora em 2019, 2020, como uma grande surpresa, né? Então, acho que essa é uma discussão importante, o quanto a gente tem conseguido comunicar os processos e as descobertas e as discussões científicas com a população mais ampla, tá? E isso se reflete também em relação à própria discussão ambiental, né? E a questão que eu coloco é quais são os avanços que a gente teve do movimento ambientalista em termos de comunicação com a sociedade nesses últimos 50 anos, né? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar. Certamente houve avanços, mas se esse processo de comunicação, se essa conexão com a sociedade tivesse sido mais próxima, eu entendo que 50 anos seria um tempo suficiente para que a gente pudesse ter avançado muito mais, o que infelizmente não aconteceu. E, de certa forma, o que a gente acaba vivenciando é um eterno retorno a essa ideia do complexo de Cassandra, que acomete o movimento ambiental e os estudos ambientais de maneira geral, que aquela Cassandra, aquele personagem mitológico, né, que tem o dom de prever o futuro, né? Então, nós ambientalistas estamos falando aí, eu pelo menos há 30 anos, o Francisco há 40 e outras pessoas há 50 anos, sobre a importância de melhorar e de trabalhar e de rediscutir as relações entre sociedade e ambiente, né? Caso isso não seja feito, as consequências podem ser muito graves, e a gente está vivenciando isso no nosso dia a dia. Então, apesar dessas previsões que são construídas ao longo do tempo, a gente tem aí, e que infelizmente estão certeiras, né? A gente está vendo aí a tendência de aumento do número de desastres, do número relacionado a esse aumento do número e da intensidade dos eventos extremos, né? Então, essa capacidade de prever, ela também foi acompanhada pela maldição de não ser acreditada, né? Por que será que isso acontece? Por que isso aconteceu? E o que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação? Acho que esse é um ponto central. E aí, talvez, no final, eu aponte alguma ideia, alguma solução
quando eu faço o meu vaticínio. A terceira provocação é sobre o contexto atual da guerra, o tempo e a guerra, né? A velocidade das mudanças e o que essa velocidade das mudanças revela para nós. Então, no texto do Beck, ele chama atenção para a metamorfose e o que resulta desses processos que acabam gerando situações que a gente não conseguia prever anteriormente, que não são necessariamente para onde indicavam que as coisas estavam caminhando. E talvez essa guerra na Ucrânia, essa invasão que foi realizada da Rússia na Ucrânia, que na verdade tem início esse momento dessa guerra, né, porque a Ucrânia está em guerra há pelo menos 200 anos, né, a população ucraniana perdeu mais de 20 milhões de pessoas só no século XX e final do século XIX, por conta de uma série de decorrências de conflitos de diversas ordens, né? Lembrando que a população atual da Ucrânia era, antes da guerra, de cerca de 40 milhões de pessoas, mais ou menos a população do estado de São Paulo, e agora já mais de 15% da população da Ucrânia se tornou refugiado em países fora da Ucrânia, né? Então dá uma dimensão demográfica, né? Eu, como demógrafo, não posso deixar de falar da questão populacional, dá uma dimensão demográfica do significado dessa guerra atual. Mas essa guerra, na verdade, esse movimento atual da guerra começa em 2014 com a anexação da Crimeia, né? E isso passa totalmente batido, né? Do ponto de vista das pessoas que estão analisando os grandes processos globais, sociais e ambientais, né? E o fato dessa guerra ter começado em 2014, né, chama a atenção de como os processos começam fora desse eixo europeu de análise, e as análises que são feitas não conseguem compreender o significado desses processos. Então, entender a Rússia, que parece algo tão distante da Europa, embora esteja ali a menos de 800 quilômetros, né? Menos de 1.000 quilômetros, é algo muito, muito interessante, né? Ao mesmo tempo tão perto, ao mesmo tempo tão distante, né? Eu acho que isso também merece uma reflexão, porque envolve um conjunto muito grande de nuances analíticos, de nuances de entendimento dos processos sociais, dos processos econômicos, que a gente não tem muito a dimensão e que são trazidos para nós, revelando a complexidade de um mundo que está totalmente interconectado, mas que a gente não consegue compreender, mesmo nos seus movimentos mais evidentes. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo a ser discutido. E a guerra da Ucrânia traz de volta a questão energética com uma força que até então não existia, né? Essa questão energética mostrando a importância que a energia, no caso, a energia proveniente da Rússia através dos gasodutos, uma energia que não era uma energia limpa, isso é muito importante que se diga, né? Uma energia que vai substituir, em grande parte, a energia que era utilizada na Alemanha anteriormente, na década passada, que era a energia nuclear, né? Com o desastre de Fukushima, vejam como os processos globais, eles acabam tendo conexões, né, que são muito, muito interessantes, né? Professor, desculpa, sim. só para avisar,
Tem uns 5 minutos para sua Ótimo. fala. Sim, Obrigada. ótimo. Obrigado. Então, esses processos, eles acabam tendo conexões muito importantes que a gente não consegue antever, né? Mas o fim da utilização da energia nuclear na Alemanha acabou levando a uma dependência do gás trazido da Rússia. E nesse contexto da guerra se mostra a interconexão entre esses processos. E nesse contexto da guerra surge, vem à tona novamente, de maneira muito explícita, o discurso político, a diferença entre o discurso político e o discurso militar, né? E o ressurgimento do terror nuclear, que também foi trazido pela Carol, né? Com Chernobyl, gerou-se um terror que levou o desastre de Fukushima a desativar as usinas nucleares na Alemanha, e agora, com a guerra na Ucrânia, surge o temor da guerra nuclear. Então, de certa maneira, traz de volta, com maior intensidade ainda, algo que havia sumido do radar na década de 70 e 80, durante a década de 80. Tá? Tudo isso muito marcado pelo avanço do autoritarismo em várias partes do mundo, pelo avanço das ideias de extrema-direita. Tá? Então, de certa maneira, a guerra traz para a gente questões como: será que vai haver uma reconfiguração econômica no nível global? Até que ponto essa guerra vai implicar no ressurgimento do Estado-nação? Eu acho que são questões importantes para a gente pensar nesse contexto atual da guerra. E qual é, então, o meu vaticínio para a gente ir encerrando a nossa apresentação, né? Eu acho que a gente aprendeu de maneira muito dura ao longo dessa última década, principalmente, que a luta política ela não é apenas jurídica, não é apenas legal, ou seja, não é suficiente apenas construir um arcabouço legal para resolver os nossos problemas socioambientais. Isso porque as leis podem ser mudadas dependendo das circunstâncias do jogo político, o que mostrou as mudanças que sofreram aí, que o Código Florestal sofreu com a ação do agronegócio no período recente. Então, a luta política ela não pode se resumir à luta pela criação de novas leis. Eu acho que esse é um aspecto central. A luta política ela é permanente. Um outro aspecto fundamental é a importância das instâncias internacionais como a ONU para configurar, para criar agendas que sejam agendas de acordos gerais que estabeleçam padrões, que estabeleçam indicadores para essa relação entre sociedade e ambiente. Isso é fundamental para pensar sustentabilidade. Mas essas agências, elas têm uma capacidade política muito pequena, né? Esse é um outro aspecto importante. E aí eu chego ao ponto central, que é o meu vaticínio, né? Que é a alternativa viável, ela é política, não existe alternativa fora da política. E essa política, ela só terá sucesso se for transversal a todos os movimentos sociais, né? Talvez um dos problemas que a gente tenha em relação aos movimentos ambientais ao longo do tempo é que são movimentos muito circunscritos a determinados grupos sociais, tá? E o que é fundamental para pensar esse novo momento, para pensar essa alternativa política, é a compreensão de que essa alternativa política ela tem que ser realizada, ela tem que ser
ela tem que ter como sujeito, como sujeitos dessa ação política, diferentes classes sociais, uma perspectiva de gênero que seja abrangente, uma perspectiva de idade que seja abrangente, considerando as diversas gerações, perspectiva étnica que considere os interesses e as necessidades de todos os grupos étnicos, populações com diversos níveis de escolaridade, ou seja, ela tem que ser plural. Fora dessa agência plural no campo da política, a gente não vai conseguir avançar em termos do enfrentamento dessas questões que estão colocadas na atualidade e que certamente vão implicar em grandes metamorfoses aí nas próximas décadas. Então, para me ater ao meu tempo, eu paro por aqui. Agradeço a todos mais uma vez.